Não percam, irmãos. Jesus abençoa a sua vida, tá? Pega a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa proclamação de fé. Vamos juntos? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus, amém. Pode se assentar no seu lugar. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tomou-a a pôr-lhe as mãos dos olhos, e olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, e distintamente, e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Glória a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te apresento a tua bendita palavra. Pai, eu coloco também a minha vida diante do Senhor. Pai, que eu não venha ministrar nada que venha de mim, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade. Usa a minha vida nessa noite, Pai, no nome de Jesus. Deixe Jesus te tocar de novo. Esse é o título dessa mensagem nessa noite. A Bíblia diz, irmãos, que quando Jesus chega naquele lugar, chamado Betsaida, a Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego, e rogaram para que Jesus o tocasse. É tão interessante que a Bíblia não está dizendo, irmãos, se aqueles homens trouxeram o cego e rogaram Jesus para que ele o curasse. A Bíblia diz que trouxeram-lhe um cego e rogaram a Jesus para que ele lhe tocasse. Porque certamente aqueles homens que trouxeram aquele cego, eles sabiam que se Jesus tocasse naquele homem, certamente ele seria curado. Mas uma pergunta para mim e para você nessa noite, irmãos: quantas pessoas nós temos levado ao Senhor para que ele seja tocado por ele? Qual foi a última vez que você trouxe uma pessoa para a igreja, ou você fez uma visita no intuito que aquela pessoa fosse tocada por Jesus? Esses homens que levaram esse cego para ser tocado, não aparece o nome de nenhum deles na Bíblia. A Bíblia diz que trouxeram um homem. Essa é a minha função e a sua função também, irmão. Jesus, ele tem o poder de mudar histórias. Um dia alguém foi na minha casa e me levaram para a igreja para que Jesus me tocasse. E às vezes, irmãos, dá trabalho levar alguém
para que Jesus toque nessa pessoa. Mas a Bíblia continua dizendo, irmãos, que Jesus, tomando aquele cego pelas mãos, ele levou aquele homem para fora da aldeia. Por que Jesus tocou naquele cego pelas mãos? Porque ele sabia, irmãos, que como ele não enxergava o tato daquele homem, ele conseguia perceber as coisas pelo tato. Não adiantava Jesus mostrar para ele um caminho, ele precisava de um toque de Jesus, ele precisava ser tocado pelas mãos. Eu quero ministrar sobre a sua vida aqui nesta noite. Jesus, ele conhece exatamente a sua necessidade. Assim como ele tocou nas mãos daquele homem, ele sabe aonde está doendo em você nesta noite. Ele sabe a necessidade da sua família. Ele sabe por quem você tem orado. Ele sabe por quem você tem clamado. Ele conhece a sua dor, irmão. Ele conhece o seu choro. Você não está sozinho, irmão. Provavelmente quando trouxeram aquele homem até Jesus, Jesus já estava ali esperando por ele. Quando eu e você pensamos em entrar aqui nesta noite, neste culto, Jesus já tinha um encontro marcado comigo e com você. E eu ministro sobre a sua vida. Aquilo que você veio buscar nessa noite, Jesus vai fazer. Ele tem poder para te tocar nessa noite, porque Ele te ama. Ele te ama. Você vai ser tocado nessa noite, no nome de Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus pegou aquele cego pelas mãos e levou ele para fora da aldeia. Porque aquele homem, provavelmente naquela aldeia, ele já sabia se virar naquele lugar. Eu imagino, irmãos, que naquela aldeia as pessoas o ajudavam. Ele recebia esmolas. As pessoas o conduziam para onde ele precisava. Era cômodo para ele viver naquela aldeia. Sabe o que eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite? Você não precisa ficar nesse lugar de desconforto. Você não precisa se acostumar com essa tristeza que muitas vezes você tem carregado no coração e muitas vezes não tem coragem de colocar para fora. Você não precisa conformar, irmão, com nada menos do que aquilo que Jesus te prometeu um dia. Você não precisa ter uma vida de conformismo, de conformar com a situação. Afinal de contas, eu nasci assim, o meu pai era assim também. Jesus quer mudar a sua história nessa noite. Jesus quer te pegar pelas mãos e Ele quer te tirar deste lugar de sofrimento, deste lugar, irmão, aonde você tem orado talvez há muitos e muitos anos, talvez você já perdeu até a força para orar. Esse lugar que só você e Deus sabe que você não está aguentando mais. Jesus quer te pegar pelas mãos nessa noite. Aleluia. Mas a Bíblia continua dizendo, irmãos, que Jesus, Ele cuspiu nos olhos daquele homem, Ele impôs as mãos sobre ele e perguntou se ele via alguma coisa. Eu sei que Jesus já te tocou tantas vezes, mas a pergunta que Jesus faz para aquele homem: você consegue ver alguma coisa? Versículo 24: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens,
pois os vejo como árvores que andam. Você consegue ver, irmãos, aquilo que Deus tem preparado para você? Quantas vezes Jesus já tocou nos meus olhos, nos seus olhos? A Bíblia diz que Jesus, ele cuspiu, ele tocou nos olhos daquele homem, ele colocou as mãos naquele homem. Mas quantas vezes, irmãos, essa não é a minha, a sua história também? Será que nós temos enxergado as coisas da forma que Jesus gostaria que nós enxergássemos? Será que o defeito que muitas vezes eu tenho enxergado na minha esposa, ou talvez esse defeito que a esposa tem enxergado no marido, será que realmente é desse jeito, irmãos? Será que as coisas na igreja que eu tenho enxergado de uma forma, do meu ponto de vista, será que é exatamente essa forma que eu deveria enxergar? A Bíblia diz que Jesus tocou nos olhos daquele homem. Jesus usou o cuspe, a saliva. Jesus pegou naquele homem pelas mãos. Vai comigo no livro de João. João capítulo 9. Versículo 5. E enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus está aqui conosco, irmãos. Deixa Jesus ser essa luz da sua vida. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus, ele encontra um homem e ele faz saliva também. Ele faz um lodo e toca nos olhos de um cego. E ele manda ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado de Deus. Mas a Bíblia diz que aquele homem, imediatamente ele enxerga claramente. E não tem como, irmãos, fazer a comparação, não fazer a comparação deste outro texto, onde Jesus tocou, levou aquele homem para fora. Mas uma pergunta para mim e para você nessa noite, irmãos: com qual desses homens nós nos identificamos? Jesus quer tocar em pessoas aqui nessa noite, irmãos. Mas isso depende de mim e de você. Jesus tem o poder de mudar a minha e a sua história, irmãos. Vai comigo no livro de Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória.
e os umbrais das suas portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuro, e habito no meio de um povo impuro, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o seu pecado. Isaías era um homem, irmãos, onde os primeiros 5 capítulos de Isaías, um homem, profeta messiânico, um grande homem de Deus, mas cada vez que aquele homem descia para profetizar, o povo tremia, porque ele falava: ai de ti, ai de ti. Mas agora a Bíblia diz, irmãos, no capítulo 6, que no ano da morte do rei Uzias, que era tio dele, e pode ser, irmãos, que ele tinha alguma influência sobre a vida de Isaías. Uzias, que era um homem que começou o seu ministério novo e fazendo tudo que era certo perante os olhos de Deus, mas um dia ele deixa a altivez entrar no coração dele, ele começa a fazer coisas que não era para ele fazer, ele se desvia da presença do Senhor. Mas a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías tem uma visão, e ele consegue enxergar o mundo espiritual, ele vê anjos de Deus, e é a primeira vez na Bíblia, irmãos, onde ele fala: ai de mim. Será que não seria essa a minha palavra e a sua palavra nessa noite? Porque Isaías, ele diz para Deus: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo impuro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus, um anjo de Deus, ele toca na boca de Isaías. Será que nós precisamos do toque de Deus na nossa boca nessa noite, irmão? E eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. Da sua boca vai sair palavras proféticas, palavras que abençoam a sua família, palavras que abençoam o seu vizinho, palavras que propagam o Evangelho de Cristo. Será que tem isso que tem saído da sua boca? Você não vai usar a sua boca para amaldiçoar ninguém, porque Deus te levantou para ser um instrumento de Deus. Aleluia. Eu tento imaginar, irmãos, que não era isso que Isaías queria. Eu tento imaginar que doeu. Mas fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, irmãos, às vezes nós temos que renunciar. Não tem como viver um evangelho sem renunciar a nada, irmãos. Jesus te trouxe aqui nessa noite para mudar o seu ministério, para mudar a sua vida espiritual, para mudar o seu jeito de falar. Aleluia. Volta lá no livro de Marcos. Marcos capítulo 8. Versículo 25. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido,
e já via ao longe e distintamente a todos. Deixa Deus te tocar nessa noite de novo. Deixa Deus te tocar para você enxergar coisas que você não enxergava. Deixa Deus completar esta obra na sua vida. Deixa Deus fazer você enxergar a qualidade do seu marido que talvez você nunca enxergou. Deixa Jesus te tocar, para que você consiga enxergar a esposa abençoada que você tem dentro da sua casa. Deixa Jesus te tocar, para você ver o tempo precioso que você tem perdido, quando você não vem à igreja. Deixa Jesus te tocar, para que você possa enxergar que você já é abençoado. Deixa Jesus te tocar, para que você possa compreender que Ele te ama com um amor incondicional, e que Ele é o suficiente para suprir todas as suas necessidades. Deixa Jesus te tocar, para que você possa entender o quanto você é importante na obra de Deus. Deixa Jesus te tocar, para que você possa enxergar que Ele tem um chamado para você, que Ele tem um ministério para você, e que Ele vai te usar para trazer pessoas, para que Jesus possa tocar também. Deixa Jesus te tocar, para você entender que você tem a alegria da salvação, que você já entrou aqui nessa noite feliz, ainda que tenha alguma circunstância que te traz um momento de tristeza, mas que você é mais que vencedor, porque Cristo já pagou o preço pela minha e pela sua vitória. Deixe Jesus te tocar de novo. A Bíblia diz que Jesus, Ele mandou aquele homem voltar para casa, porque Ele sabia que o lugar naquela aldeia não era um lugar para aquele homem. Talvez se ele voltasse para aquele lugar, ainda enxergando, ele poderia voltar a ser um mendigo. Jesus não quer que você volte para o mundo, porque aqui é o seu lugar. Jesus fala para você nessa noite, que o seu lugar sempre esteve à sua disposição. Jesus nunca abriu mão de mim e de você. Quantas vezes, irmãos, pecamos, temos vergonha de voltar para a igreja. Eu quero te dizer que Jesus te perdoa, e Ele continua te amando como filho. Ele continua tendo o mesmo plano na sua vida. Mas a Bíblia está dizendo aqui, não entre na aldeia, não volte para aquele lugar, irmãos, que te conduz à perdição. Não volte para aquele lugar de escravidão. Vai comigo no livro de Lucas, no capítulo 18. Versículo 38. Então chamou
clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam, para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez seja esse o grito que nós precisamos gritar nessa noite. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas nesse caso a Bíblia diz, irmãos, que Jesus curou esse homem sem tocá-lo. Ele só fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu quero enxergar. Mas Jesus fala para ele: então veja, a sua fé te salvou. Porque no final, irmãos, o que Cristo tem para mim e para você é salvação. O que você veio buscar de Cristo nessa noite? Ele tem para mim e para você. Se você veio buscar cura, você pode sair daqui curado nessa noite em nome de Jesus. Se você veio buscar uma provisão, você pode sair daqui com essa provisão, porque Jesus, Ele já deu tudo. Ele tem o poder de mudar a minha e a sua história. Mas o que Ele quer que eu enxergue e você enxergue nessa noite? Que você não pode sair daqui nessa noite, irmãos, sem salvação. Que você possa contemplar a glória de Deus, assim como Isaías teve uma visão que mudou a história, mudou o ministério, mudou o curso da vida dele. Jesus já pagou o preço, irmãos, pela minha e pela sua salvação. Eu quero te convidar para ficar de pé no seu lugar. Eu não sei o que tem te afastado, irmãos. Talvez você tenha ido aos cultos, você tenha frequentado, mas pode ser que algo tenha te afastado de Deus. Talvez você era uma pessoa tão fervorosa na presença de Deus, você sentia a presença de Deus, você chorava, você sentia Deus te tocar, mas hoje você não tem sentido mais. Aquele cego que clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? Ele responde: eu quero ver de novo. O que mostra, irmãos, que aquele homem não nasceu cego. Talvez tenha pessoas que entraram aqui nessa noite, que já caminharam um tempo no Evangelho, mas você não tem conseguido mais enxergar aquilo que Deus tem para você. Jesus quer mudar a sua história nessa noite. Talvez a única coisa que nós precisamos fazer é gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi,